News de hoje, edição histórica, você vai ver formas diferentes de falar sobre consciência negra. O assunto que geralmente é tratado por falas de pessoas brancas e que é discutido a partir da negação do racismo no Brasil, será apresentado aqui de forma mais representativa. Sim, porque a população negra é a maioria em nosso país e é representada por diversos e diferentes tons de pele. Tons de peles esses que são negados como negros, quando chamados de moreninhos, marrons bombons ou escurinhos. Por isso, na edição de hoje, você será convidado a ver não o que falam sobre os negros, mas o que dizem os próprios negros. Nesse especial HG News, pelo Dia da Consciência Negra, temos uns certos questionamentos centrais. Por que um dia específico para a consciência negra? Por que uma data específica? O que a expressão consciência negra significa? O dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, dia de muita luta pelo reconhecimento do valor negro na Constituição do Brasil. Uma luta, porém, que começa bem antes dos anos 70, com um grupo de ativista negro no sul do Brasil. A escolha dessa data deve-se ao dia em que morreu o Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil. E por isso existe uma representatividade na data 20 de novembro, o dia que simboliza a própria luta dos negros. E também, por isso, a comunidade negra não vê motivo para comemorar o dia 13 de maio, dia da promulgação da Lei Áurea. Porque foi pela luta e não pela caneta de uma princesa que se deu a libertação dos escravos. E por isso mesmo, diferentes vozes e diferentes tonalidades serão ouvidas na nossa edição especial HG News. Injúria racial, racismo e preconceito. Enquanto a injúria racial consiste em ofender alguém pela cor, raça e origem, o crime de racismo é associado à coletividade de indivíduos e à integridade de uma raça. E, em resumo, o preconceito trata-se de um conceito associado à discriminação e às diferenças que existem no mundo. Veja agora a representatividade importa. Professora Lígia Guimarães, professora negra, inspira muitos alunos a quererem lutar por um lugar no mundo. Um lugar que para negros não é fácil de conquistar. Na matéria, ela vai falar sobre as suas situações difíceis e racistas que ela precisou enfrentar, mesmo sendo graduada, concursada e financeiramente independente. Eu agradeço pelo convite. E racismo, eu já sofri assim, sendo seguida em loja, né? Principalmente em loja de marca, onde também as minhas amigas brancas que costumam ser atendidas, né? De forma preferencial, como se eu não tivesse condição de comprar ali. As pessoas, né, têm se sentido mais à vontade para expressar o que elas têm de pior, né? Elas se sentem, como é que eu vou dizer, respaldadas, né? Então, eu acho que o que aumentou mesmo foram as reações, né, contra as manifestações racistas. Antigamente, as pessoas se calavam, né? E hoje elas denunciam, né? Tornam público. Acho que, de repente, a gente tem essa impressão também de que aumentou por conta disso. Mas o racismo sempre esteve aí, né? Ele é estrutural. E, infelizmente, eu acredito que ele vai estar presente nas nossas vidas durante muito tempo ainda. Dificuldade para arrumar emprego não, porque o meu primeiro emprego já foi emprego público, entendeu? Eu tinha 18 anos e estudei para um concurso como agente administrativo e o primeiro emprego já foi na prefeitura do Rio. Então eu não tive problemas quanto a isso, né? E os meus pais, a minha mãe, ela sofreu porque ela era doméstica, né? Então ela sempre passou isso pra mim, da dificuldade que era trabalhar na casa dos outros, né? Ela sempre incentivou muito que eu estudasse, porque ela não queria pra mim o que ela viveu. E o meu pai, ele já tem a pele mais clara, né? O meu avô era português e o meu pai também, ele trabalhava na indústria.
Então, assim, os meus pais tiveram muita dificuldade para estudar, porque as famílias deles eram simples, né? Eram de família pobre, assim. Meu pai só concluiu o ensino médio, no caso. Já depois de adulto, né? Depois de ser pai e tal. Minha mãe nem isso. E a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que sofrem com isso é que elas se amem, né? O ser humano é único e eu acho que uma forma de você se amar é você investir em você. E eu acho que o estudo é uma, como é que eu vou dizer, uma oportunidade maravilhosa, né, de fortalecimento, né, assim, acho que vale muito a pena você estudar, você adquirir conhecimento, né, já se diz aí que conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você e eu acho importantíssimo. Existe um caso de preconceito racial que ocorreu em uma concessionária no Rio de Janeiro. Priscila Celeste e o marido Ronald estavam com um filho adotivo de 7 anos que é negro. Quando chegou um dos funcionários da loja e disse para a criança: "Sai daqui da loja, pode sair, isso aqui não é lugar para você." Processar criminalmente é uma opção que a gente ainda tem e a gente está avaliando. O nosso intuito não é a punição do indivíduo. O nosso intuito é que essa história se espalhe e muito mais venham à tona, para que as pessoas comecem a ter consciência do que é preconceito. Enquanto encontrarmos pessoas como o pessoal dessa concessionária que acham que tudo é um mal entendido, nada vai mudar, disse o pai da criança. Veja em instantes. Ex-aluno do Hilton Gama, César Varela, conta como quebrou a expectativa de fracasso que a sociedade tem contra os jovens negros e da periferia. Hoje ele é ator e estuda em uma universidade federal do Rio de Janeiro. Vivendo numa sociedade que, se a gente for buscar historicamente, foi construída por nós, todo lugar é o meu lugar socialmente. Então, sim, eu encontrei meu lugar enquanto homem negro nessa sociedade e não é o local que querem me colocar. Que é esse local totalmente estereotipado, né? O meu local visto por eles é o local de uma pessoa agressora, de um possível risco social. Mas, em resumo, o local que eu ocupo, meu local socialmente, que eu me encontrei socialmente enquanto homem preto, é o local que eu quero ocupar, tá? Seja no palco, seja... Porque o teatro ainda também é o meu trabalho, né? A fonte do meu trabalho, é um dos meus trabalhos. E ainda é um lugar muito branco. A universidade que eu piso é uma universidade majoritariamente branca. Então, entender que a partir de muito sacrifício, né, que os nossos mais velhos fizeram, agora a gente pode sim estar em todo lugar e a gente tem que estar. Porque se a gente chega num lugar e não se vê, tem um problema. E se a gente continua se vendo, talvez seja porque a gente também não está circulando, a gente se priva de estar naquele lugar porque o outro disse que não é o nosso lugar. Então, enquanto homem preto, o meu lugar socialmente é em todo lugar que eu queira ocupar. Eu gosto muito de Abdias do Nascimento e eu acho que é bem interessante, uma indicação para vocês buscarem até um pouco melhor sobre ele, porque eu tenho muito em comum com ele, eu tenho uma afinidade próxima com ele, na verdade, porque Abdias, ele caminhava nesses dois campos, né? Ele caminhava na arte, caminhava também no ativismo, ele fazia um teatro político, ele é fundador do TEM, o Teatro Experimental do Negro, e o meu trabalho, né, com o meu coletivo é inspirado no TEM. Então, hoje, se eu piso no palco, hoje, se eu posso estar fazendo o que eu estou fazendo, se eu piso na academia, se eu piso, né, na faculdade hoje, é por causa dele e de outros, tá? Tem outros milhões mais velhos que eu poderia citar, mas eu acho que ele, por a gente ter essa afinidade tanto com a busca por direitos e a arte, né? Através da beleza da arte.
Casos de racismo, preconceito, não acontecem apenas com adultos. Infelizmente, com crianças e adolescentes também se tornaram mais comuns nos últimos anos. Em 20 de 5 de 2020, uma estudante negra que estuda em uma escola particular em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, foi vítima de racismo e mensagens trocadas por alunos. A estudante Midei foi xingada e humilhada, e seus pais registraram a ocorrência na Polícia Civil. Existe o lugar do branco numa luta antirracista? Pode-se falar no nome do negro? Lutar por ele? Em uma sociedade eurocêntrica em que todos os valores são medidos aos padrões europeus, especialistas discutem o lugar do branco no ativismo negro. Seria o lugar de fala, né? O que o branco pode contribuir, o que é competência dele contribuir na luta antirracista. Então, eu acho que o primeiro ponto, né, a gente tem que ter consciência, né? Consciência de que o próprio racismo, como a gente entende hoje, ele é uma construção, né, cultural do chamado homem branco, né, do europeu. Ele foi uma consequência da escravidão, né, do povo africano, e ele foi também, já no século XIX, né, ele foi teorizado como ciência, né? Os seres humanos foram categorizados, e daí que vem essa ideia de racismo, né? Dá uma ideia de que existem raças entre os seres humanos superiores e inferiores, e no caso, né, colocando os negros como uma raça inferior. Então eu acho que o primeiro ponto é ter essa consciência. Eu acho que a responsabilidade que o branco tem em si na luta antirracista é ter essa consciência, né? É entender que quando o negro está falando lá, falando do preconceito do branco em geral, né, ele não está falando que obrigatoriamente todo branco é preconceituoso, mas independente de eu ter práticas racistas conscientes, a gente tem práticas que são reproduções, são do dia a dia, né? Nós fomos educados por uma sociedade racista num país onde foram mais de 3 séculos de escravidão, onde essa ideia de igualdade ela foi muito maquiada, né? A ideia de ser do Brasil ser uma harmonia das raças, né? Essa harmonia ela nunca existiu na prática, né? Então eu acho que o primeiro ponto é entender o que o negro está dizendo quando ele responsabiliza o branco pelo racismo, né? É pensar nessa origem e entender como que eu hoje sendo branco, né, o que o racismo afeta a minha vida negativamente, porque é muito fácil dizer que todos já sofreram algum tipo de preconceito, de bullying, de discriminação. Ninguém nega isso, né? Você pode sofrer discriminação por vários fatores, mas o racismo em si, que o movimento negro combate, que todos devem combater, ele tem uma data de nascimento ali e ele tem sim uma assinatura de origem europeia e de responsabilidade do que os próprios europeus determinaram como ser branco, né? E aí agora assim, enquanto branco, né, numa sociedade hoje, qual é o papel, o que o branco pode fazer pela luta antirracista, né? Então eu acho que a gente tem que primeiro aprender a ouvir, né? Eu acho que a gente uma das nossas zonas de conforto, né, por ser branco, e aí vai entrar aquela discussão de que no Brasil todos são misturados. Se eu chegar na Europa, eu mesmo, por exemplo, né, a gente escuta muito isso. Se eu chegar na Europa, eu não vou ser considerado branco, que é um fato, né? Mas a questão é que o ser ou não ser branco, né, ou negro no Brasil é percebido de maneira diferente que é percebido na Europa. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente parar de reproduzir esse discurso, né, planificador, de que não, no Brasil somos todos misturados. Olha, a gente pode ser misturado, mas as pessoas elas não enxergam DNA, elas enxergam o que você tem aqui fora num primeiro momento. Então isso vai determinar a sua vivência do racismo. Não interessa que você tenha... Às vezes as pessoas podem ter muito mais antepassados negros, indígenas, do que brancos, mas isso não vai definir a sua vivência, a sua experiência de vida. Então o primeiro ponto é parar, né, de achar que é só uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião, é uma questão de experiência, de vivência. Então a primeira coisa é ouvir o que o negro está dizendo ali, como é que foi essa vivência dele, que experiência é essa. E segundo é tentar identificar em si o que eu reproduzo desse preconceito. Quais os comentários que eu deixo um colega fazer, ou uma piada que eu estou disposto a ouvir, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu ache racista,
e silenciar só pelo bem-estar daquele momento ali, né? O que eu estou disposto a aceitar, né, de familiares, né? Às vezes a gente está numa roda de familiares e você escuta um comentário ultra racista, né? Uma piada de extremo mau gosto racista e você não confronta, porque, né, você está ali no almoço de família, você não quer. Mas é justamente nessa coisa do dia a dia que o branco pode ajudar. Então, uma postura ativa, né? Então, uma postura de, não, cara, isso está errado, de educar, né? Principalmente se você falar de professores, de educadores, né? A gente tem o dever, né, social de apontar esses erros e de reconhecer os nossos, né? De reconhecer os nossos. A gente cresce numa sociedade racista e preconceituosa até a gente entender aquilo e abraçar o fato de que está errado. Então, eu acho que é por aí. A gente tem que entender e entender também os privilégios. Porque a gente acha que não, mas minha família também era humilde, eu trabalhei, eu conquistei tudo que eu tive estudando. Mas aí você tem que tentar entender, olha, e esse privilégio, e essa oportunidade que você tem? Será que a maioria dos negros nesse país tem? Será que essa oportunidade de estudar e de acessar uma oportunidade de ter condições de vida mínimas? Será que todos os negros, uma população de maioria negra, não é estranho, né, que estatisticamente eles sejam a maioria na faixa de pobreza, né? Que os altos cargos das indústrias, das companhias de liderança sejam ocupados por brancos? Será que isso não é um pouquinho estranho? Né? Será que isso não tem a ver com uma questão histórica do racismo, da escravidão? Então eu acho que a gente tem que ter uma consciência, e aí é uma consciência, e eu uma vez ouvi isso de uma palestrante negra, né, ligada ao movimento negro, dizendo, vocês não precisam se preocupar em entender negritude, né, essa coisa do colorismo, vocês precisam se preocupar em entender a branquitude, o que é a branquitude num país como o Brasil, o que é ser branco no Brasil. Porque é muito fácil eu dizer que eu tenho antepassados indígenas e negros, né? Mas não ter sofrido as consequências históricas disso, as consequências disso no dia a dia, literalmente não ter sentido na pele, né? No mundo em que vivemos, principalmente numa sociedade brasileira composta, na sua grande maioria, por pessoas declaradamente negras, cuja formação histórica do Brasil em 520 anos de trajetória observa-se as suas bases assentadas na discriminação e sobretudo no racismo, esse racismo tão feroz. Nós vivemos numa sociedade cujo racismo, ele, como argumenta o intelectual Silvio Almeida, é um racismo estrutural. Então, como a gente vai se comportar perante um tema tão urgente? Acredito que, antes de mais nada, entendendo-se parte do problema, entendendo-se que a contribuição do branco não é só, não se refere, melhor dizendo, a um silenciamento da sua voz ao conceder voz ao negro, ao grupo do negro nessa luta antirracista, mas reconhecer sua conduta de privilégio, o seu papel de privilégio, principalmente tendo em conta, se a gente levar em consideração, que a riqueza no nosso país ela é marcadamente branca e a pobreza, na sua grande maioria, ela é negra. Os lugares de decisão, os espaços de poder na grande maioria da sociedade brasileira estão ocupados por pessoas brancas. Então, a partir desse patamar, desse status, desse lugar de privilégio, não negar, não silenciar a voz do outro, mas, sobretudo, entender a legitimidade do discurso e da luta antirracista. Entender, sobretudo, também a relevância de se combater nas estruturas institucionais disponíveis, nos espaços institucionais que são permitidos, combater essa desigualdade, compreender como essas diferentes estruturas institucionais, como essas empresas, elas podem se comprometer com a pauta da igualdade racial, que é tão relevante.
a riqueza produzida no território brasileiro, o desenvolvimento brasileiro, ele não pode ser pensado separado da atuação do negro na sociedade brasileira. Inclusive, até mesmo a importância intelectual do negro para a construção do pensamento social no Brasil. Acredito que o branco ele tem que se colocar nessa posição de reconhecimento de parte do problema, buscando desconstruir o racismo, muitas vezes, que pode se expressar de maneira simples, sutil no nosso cotidiano, até mesmo nas expressões que nós falamos, como, por exemplo, dia negro, cheiro de preto, cabelo de negro, preto bonitinho, preto com feições finas, até que você é uma preta bonita, nossa, até que você é um preto inteligente. Então, e se policiar em relação a essa conduta que já não dá mais. Nós já vivemos um momento na sociedade brasileira que a gente não consegue mais conviver com essa situação. E para que a gente possa romper com essa estrutura tão fortemente arraigada na sociedade, nós precisamos não mais ter uma postura de contemplação e de entender como uma luta negra e que isso não tem nada a ver comigo. É um problema de todos nós. E que nós não podemos mais ficarmos na plateia assistindo, presenciando essas situações de desigualdade, essas situações de racismo, provocadoras de tamanha dor, e ficarmos passivos diante desse cenário. Então, convoco você nesse momento para pesquisar um pouco mais, estudar sobre a história real do Brasil, né? Que não foi uma história somente de passividade, mas uma história de muita luta, uma história muito imbricada com a cultura africana. E é importante a gente, nesse momento, nessa Semana da Consciência Negra, se dar o tempo de se conscientizar sobre a importância desse assunto. Para essa luta que não é só minha, não é só sua, é de todos nós. Estes atos podem acabar com uma vida. Foi como o caso de George Floyd, homem negro, morto por um policial branco em 25 de maio de 2005. Testemunhas pedem para que o policial tire o joelho do pescoço de Floyd, observando que ele já não estava mais se mexendo. As imagens foram enviadas para o Departamento de Execução Penal de Minnesota, que está investigando o caso. Ainda nos Estados Unidos, teve o caso trágico de Jacob Blake, que tem como tema Homem Negro é baleado em ação policial. Blake foi alvejado por policiais que, segundo eles, estavam ali para atender um chamado de briga doméstica. Ele teve ao todo 7 perfurações e teve o corpo paralisado. Ainda não se sabe ao todo quantos policiais atiraram, mas os suspeitos estão provisoriamente suspensos. Justiça quase nunca é feita. Pessoas se mobilizam e vão às ruas para fazer protestos e mutirões. O combate ao racismo se transformou na primeira bandeira política a mobilizar integrantes de movimentos sociais de todo o mundo. E foi com esse pensamento que Oliveira Silveira propôs o ampliamento dessa comemoração para o interior nacional, propondo que o nome fosse chamado de Dia Nacional da Consciência Negra, e não só a Consciência Negra. Em 2003, essa data foi incluída ao calendário escolar, propondo que não fosse só uma data comemorativa. Marcou a inclusão do estudo da história, a cultura afro-brasileira no currículo escolar. E foi em 2011 que o dia 20 de novembro foi declarado como feriado em mais de 1.000 cidades de diversos estados do Brasil, aumentando a dimensão do tema. E o nome Consciência Negra foi pensado com o objetivo de haver um tempo que os brasileiros pudessem ter um tempo para pensar. Tomar consciência do valor e das lutas dos negros, especialmente da importância dos afrodescendentes na construção da nossa sociedade. Importância social, cultural e intelectual, e entre outras contribuições. Nesta data, são levantados questionamentos relacionados ao racismo, desigualdade cultural e desigualdade social, por exemplo.
agora a arte também é uma resistência. A aluna HG Maria da Rosa recita poema escrito por Mariane Silva. Por muito tempo fomos escravos. Não tinha direitos, só trabalho. Até que um dia nos libertaram e a abolição foi comemorada. Tempo depois surgiu o dia 20 de novembro para conscientizar que não há diferenças. Foi preciso muita luta contra a sociedade, mas nosso tom de pele não nos livra da maldade. Sofremos racismo, preconceito e injustiça racial. Nos orgulhamos da nossa cor. Ofender que não é legal. Não vamos nos calar. Vamos nos unir e pela igualdade lutar. Em busca de respeito, à espera de um dia tudo mudar. Estamos no mês de consciência negra e eu gostaria de deixar um recado para você que está assistindo. Não há por que diminuir, desvalorizar ou oprimir alguém por ter um tom de pele diferente do seu. Negros, pardos, brancos, albinos, todos somos iguais. E não existe razão para sentir prazer em inferiorizar o outro ou querer colocar um tabu contra negros. Se cada um fizer isso, estaremos contribuindo para uma sociedade lixo. Daí, como vamos nos orgulhar desse mundo que nós mesmos estamos destruindo? Devemos deixar negros livres de qualquer tipo de agressão, seja ela física, moral ou psicológica. Negros não são escravos. Negros não são diferentes pela cor que carregam ou pela cultura que se orgulham. Ser negro é ser forte, porque não importa o quanto julgam, desvalorizem ou maltratem, eles não desistem de lutar. Os deixem viver livres, sem medo. Quanto mais negros, mais representatividade, inspiração e orgulho.